Olá, internautas! Hoje o NDS Entrevista está com Bruno Lamas. Bruno, que atualmente já era secretário, né, Bruno? Deixa a Secretaria do Estado para poder vir a um novo projeto, né? Um projeto que ele já conhece bem, mas que agora pretende retornar. Bruno, muito obrigada por esse espaço, por nos trazer essas informações que tenho certeza que serão de bastante construção para os nossos internautas que nos acompanham. Tudo bem? Oi, Andressa, obrigado pela oportunidade, obrigado a quem está nos assistindo. A comunicação ela é importante porque tem uma ligação direta com a transparência, com a entrega de serviços, e é uma oportunidade incrível de mostrar todo o nosso trabalho na formação dos capixabas, da forma como nós legislamos para garantir direitos. Obrigado mesmo pela oportunidade. A gente que agradece, é sempre bom a gente compartilhar informações que geram crescimento, que geram conhecimento para os nossos internautas, através de quem se propõe, né, a estar ali desenvolvendo e construindo junto com o povo. E em especial com um veículo de credibilidade, né? Obrigada. E sob a gestão de uma mulher, isso é muito importante, tem um significado forte para a gente, parabéns. Que bom, obrigada. O senhor deixou a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, a SECT, em abril deste ano, né, para a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa. Após um período executando políticas públicas e gerindo orçamentos no Executivo, o que o motiva a retornar ao Legislativo capixaba neste momento? Bom, eu deixei a Secretaria de Estado de Ciência, Inovação, Tecnologia, Educação Profissional, grande no nome e grande na entrega, cumprindo o calendário eleitoral e por uma decisão pessoal de concorrer. No caso, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Já passei pela Assembleia Legislativa em 3 oportunidades. Assim como o Renato Casagrande, Sim, que é o meu grande líder, né? Pessoa em quem eu me espelho, deixou o governo do estado para concorrer, ele é pré-candidato ao Senado da República. sim. Bom, durante a sua gestão na SECT, o programa Qualificar ES atingiu a marca de mais de 700 mil certificados emitidos, né? E, no entanto, sabemos que a capacitação é apenas a primeira etapa. Quais desafios o senhor encontrou para ampliar a qualificação profissional e a inovação no Espírito Santo e o que anima, né? E o que ainda ficou pendente dentro desse processo? Bom, a educação transforma destinos. A educação profissional, que foi a pauta que eu me dediquei nesses 3 anos e 4 meses na SECT, ela significa trabalho, emprego e renda na veia das pessoas. Muitas vezes as pessoas estavam paradas, estavam desmotivadas, estavam numa situação até de vulnerabilidade, e chegam programas como Qualificar ES, como Bolsa Técnica, como Nossa Bolsa, que é uma oportunidade de graduação, que nós vamos falar sobre isso aqui, e transforma a vida das pessoas. Eu só acredito, Andressa, em justiça social, em transformação de pessoas através da educação. Sim. E é o que eu pude fazer. O Qualificar ES é uma potência, é o programa mais importante do governo do estado, porque ele vai ao encontro das pessoas. Ele não fica esperando num grande polo, num grande centro, com glamour. Ele vai para o CRAS, para o CREAS, para as igrejas, para dentro das comunidades, e entendendo a característica local. Então, são mais de 1 milhão de vagas ofertadas. Veja que 700 mil pessoas pegaram os certificados. Mas que conta é essa? Sim, porque tem gente que faz 3, 4, 5, 10, 20 cursos do Qualificar ES nas suas diversas áreas: gastronomia, estética, beleza, gestão, saúde. E a nossa gestão, quando eu passei pela SECT, a gente precisava aprimorar o programa, ampliar, interiorizar e diversificar, trazendo a inovação. Então, nós chegamos aos 78 municípios. Quando eu assumi, eram 20 cidades simultaneamente que recebiam Qualificar. Passamos para 47, chegamos a 47 cidades em um único edital sendo atendida, mas passamos por todos os 78 municípios. E aí, o desafio era: quem faz o Qualificar e depois? Qual é o próximo passo? E aí nós criamos o Qualificar Empreendedor. Eu quero empreender, então o que empreendedor, o Qualificar Empreendedor, vai ensinar a pessoa a empreender. Ela tem a ideia, ela tem o dom, ela fez o curso, agora ela vai aprender a precificar, a abrir seu próprio negócio, rede social. Nós também colocamos um olhar para aquele aluno do Qualificar que quer progredir nos estudos, quer fazer a faculdade ou um curso técnico. No caso da faculdade,
nós criamos o pré-ENEM do Qualificar. Que legal. O objetivo é, fez o Qualificar, gostou, foi importante a sua vida, quer progredir? Quero. Mas para acessar, para fazer um Enem, você tem que estar preparado. E muitas vezes essas pessoas estavam um pouquinho enferrujadas. Chega um pré-ENEM inovador, gamificado, e o resultado é fantástico, Andressa. 38% dos alunos qualificados egressos que ficaram pelo menos 4 horas por dia fazendo o pré-ENEM alcançaram a graduação. Que bacana. E além do nosso crédito qualificar, que é uma oferta do governo do estado, que nós ampliamos até R$10.000 para pagar em até 3 anos, com 6 meses de carência, muitas vezes para comprar uma máquina, para poder dar aquele próximo passo. Então são exemplos claros do Qualificar. A gente pode falar sobre nossa bolsa e bolsa técnica, de como a gente alcança e transforma a vida das pessoas. Tem algum recorte para Linhares, para a região, Bruno, que você consegue trazer do que foi esse resultado dentro desse tempo que você esteve, dentro do Qualificar, mas também na própria UNAC, onde foi implantado? Como que está funcionando? Como que estão esses resultados aqui? Bom, nós temos em todo o estado. No caso de Linhares, nós formamos quase 1.200 pessoas aqui em Linhares pelo Qualificar ES. Tivemos a oportunidade do que empreendedor passar por aqui com a trilha da inovação. Na graduação, nós temos alunos aqui de 2022, 23, 24, 25 e 26. Então, alunos que começaram, estão concluindo uma jornada, ou já concluíram, e alunos que estão em sala de aula nesse momento. Nós ultrapassamos 180 oportunidades de graduação aqui em Linhares desse período para cá. E a nossa UNAC, Andressa, que merece um destaque. Muita gente não sabe o que é a UNAC, Universidade Pública do Estado do Espírito Santo, só que ela é inovadora. Os parceiros são IFES, UFES, Faculdade de Música. Então, aqui em Linhares, nós já ofertamos 6 pós, um mestrado e uma graduação. Então, é um alcance, é uma engrenagem do Qualificar até uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, passando por um curso técnico. E na região, quando a gente amplia, no Vale do Cricaré, em São Mateus, são centenas de alunos que se formaram por lá, que estão em sala de aula, entre outras regiões aqui, que tem o alcance, né, que a gente está falando para pessoas dessa região também. Então, a nossa bolsa é para o estado inteiro, o Qualificar é para o estado inteiro, a bolsa técnica é para o estado inteiro e a UNAC é para o estado inteiro. A UNAC aqui em Linhares, ela funciona no polo, né, da UAB. E quais os cursos que hoje tem na UNAC aqui em Linhares, Bruno? Olha, vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, Fique à vontade. Que aí eu trago uma retrospectiva bacana aqui. Então vamos lá. Fica no polo aqui da UAB, eu já pude visitar por várias vezes, participei de formaturas lá, inclusive do Qualificar. Então nós temos pós-graduação em Direitos Humanos, já foi finalizado, em 2022 começou. Pós-graduação Lato Sensu em Prevenção a Violências, Promoção da Saúde, Cuidado Integral, finalizado. Andressa, essa pós foi pensada logo após aquela tragédia numa escola de Aracruz. Então você veja que nós estamos formando pesquisadores que vão que vão ajudar na comunidade escolar sobre prevenção a violências, promoção à saúde e cuidado integral. Né? Pós-graduação em Internet das Coisas, IoT, tão importante. Mestrado em Engenharia e Controle, mestrado em Engenharia de Controle e Automação. Essa escuta veio do setor produtivo. A Federação da Indústria disse, ou coloca de pé ou teremos um apagão. Então está vigente, os alunos serão formados. Eficiência energética, falar de transição energética. Nós temos uma pós-graduação em eficiência energética. Nós temos em Cidades Inteligentes, é a segunda edição dessa pós, que é incrível. O que é uma cidade inteligente? Qual é o impacto na vida das pessoas? Então, estamos formando pensadores. Tradução e intérprete de Libras, língua portuguesa e contexto educacional. IA, inteligência artificial. Nós temos uma extensão, entre outros, né? Tá. E como que as pessoas podem participar, Bruno? Como que é aberto esses cursos? De quanto em quanto tempo? Como que funciona? Para quem que é ofertado? Todos os anos a UNAC contrata programas, projetos com UFES, IFES, Faculdade de Música ou qualquer instituição pública. Então, todo mês tem edital lançado, porque o que se contrata em 2026
é para ser executado em 2027. Então, em 2026, estamos executando os programas contratados em 2025. É para qualquer cidadão capixaba, naturalmente, que tenha ensino médio completo para graduação, porque tem também, ou que tenha vontade de fazer uma pós, já é graduado, ou vontade de fazer um mestrado, um doutorado. Os editais são publicados pela Universidade Federal do Espírito Santo e pelo Instituto Federal. Os editais são publicados pela Universidade Pública... Pela UFES. Os editais são publicados pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e pelo IFES. Então, o interessado se habilita no edital, estuda na UFES, no IFES, e vai ser diplomado por essas instituições. E o governo do estado é quem paga, é quem quem investe, porque educação, a palavra correta é investimento. Então, eles preparam os editais internos, os alunos se habilitam, são diplomados por lá, mas todos os anos o governo do estado investe 17 milhões de reais na UNAC. Bacana. Então, linharense, como que a população, não só de Linhares, mas também dos municípios vizinhos, que tem interesse em algum desses cursos de pós-graduação, de estar tendo essa formação, quais os canais que eles podem buscar saber quais as vagas que estão disponíveis, em quais polos estão disponíveis, quais municípios estão aptos a recebê-los e eles estarem ingressando em alguns desses cursos? O canal mais curto é o NAC, unac.es.gov.br, mas também na SECT, né? Lá no site da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, tem tudo disponível lá. Ótimo, nós também deixaremos um link nessa entrevista para que vocês possam estar buscando e acompanhando e vendo essas oportunidades disponíveis, né, que são ofertadas gratuitamente. Gratuitamente, importante esse registro. Tudo que nós falamos aqui é gratuitamente, não tem taxa de inscrição, não tem nada. E Linhares tem uma aspas que eu gosto, que eu vou abrir aqui, que é um polo também industrial muito diversificado, né? Dos maiores, né? De vários segmentos, polo moveleiro, polo industrial, metalmecânica, né? E aí nós temos várias empresas, torrefação de café, então assim, a gente tem uma gama de profissionais que podem ser preparados e capacitados para poder estar ingressando nesse meio industrial muito grande. É isso, então, eu Andressa. acho que é um pensar e um olhar de preocupação mesmo para que o progresso chegue, mas não chegue somente com a indústria, mas também com as pessoas preparadas. O Espírito Santo é um estado muito potente, né, Andressa? Sim. De indústria forte, de comércio forte, de serviço forte, produtor de rochas, de café, de gengibre, de ovos, enfim, de aço, beneficia minério. Linhares é uma potência também. E o cacau aqui também é uma realidade, não é? Nós temos... A agricultura é muito forte, né, na sua diversificação, inclusive. A agricultura é muito forte. Nós temos o melhor cacau do Brasil é aqui de Linhares. E veja que a UNAC está encontrando um caminho importante para os produtores de cacau. Porque o cacau é plantado aqui, é cultivado aqui, ele tem qualidade, mas ele é certificado lá em Ilhéus. Então, qual é o nosso desejo? Qual é a semente que nós plantamos através da UNAC, enquanto eu estive lá, para o IFES de Linhares, para o IFES daqui de Linhares? Estruturar através da UNAC uma especialização, um curso, uma extensão, mas também, porque a UNAC tem essa capacidade de investir capital e custeio, estruturar um laboratório de excelência para que a análise do cacau, a certificação seja feita toda aqui. Nós queremos que o cacau capixaba tenha o lacre, tenha as digitais do produtor, mas a certificação aqui no nosso estado. E quando isso vai acontecer? Esse desafio está com o IFES nesse momento, o diálogo está com eles, porque eles precisam construir esse programa, né, para apresentar para a UNAC, para a gente não, que eu não estou mais na secretaria, para que a SECT contrate. Poxa, que bacana. Então você acredita que para o próximo ano aí a gente já tem? Eu creio que sim, estamos na expectativa do IFES e eles têm todo interesse em fazer também, né? Então aí os cacaicultores, né, nós teremos então essa... Conheci a Nina, produtora de cacau aqui de Linhares. Bacana. É um mercado forte e os produtores de cacau, a gente vem percebendo que eles vêm dedicando
né, um tempo de qualidade Sim. para a sua produção, para a sua lavoura, vem investindo em sustentabilidade, eles têm investido numa qualidade dessa fruta, né, desse fruto, com muito mais intensidade, vamos dizer Com o assim. uso da inovação, da tecnologia, da Exatamente. pesquisa. E isso é bacana, né, eles saberem que tem um suporte pelos órgãos públicos, por meio das políticas públicas, para ajudá-los, a incentivá-los cada vez mais nessa produção de qualidade E e eu, também de rentabilidade, né. e eu gosto muito da escuta, sabe, Andressa? Eu gosto muito do diálogo. Então, ao visitar um evento de cacau, tinha gente do Brasil inteiro aqui em Uhum, Linhares, assistindo palestras, conversando com produtores, onde eu percebi essa dor que a gente chama na uhum. inovação, essa necessidade de estruturar esse laboratório aqui pelo Isso é IPES. fantástico, é um olhar para o outro. Bruno, vamos avançar aqui na nossa entrevista. Antes da SECT, o senhor comandou a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado. Pensando na realidade econômica atual dos capixabas, como o legislativo pode criar leis que combatam a desigualdade na forma estrutural no Espírito Santo, indo além do assistencialismo. Lá no início das respostas dessa segunda pergunta que a gente finalizou, você disse como que o Qualificar ES vai nos CRAS, nos CREAS, né, dentro dessa parte. Você acredita que é por ali? É pela educação? É por todo esse desenvolvimento? Ou como você vê algo diferente voltando à Assembleia? Bom, eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda também no governo Casagrande, no segundo governo dele. E ao assumir, tínhamos alguns desafios colocados. Uhum. Entre eles, reduzir a extrema pobreza no Estado do Espírito Santo. E essa Certo. pergunta me foi feita. E eu disse: trabalho, emprego e renda na vida dessas pessoas, na veia dessas pessoas. Há um ditado popular muito sábio, que o trabalho edifica. Sim. Mas primeiro, você precisa acolher essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí você coloca a qualificação profissional. Olha eu qualificar novamente. Uhum. E nem imaginava eu que eu seria secretário depois onde o qualificar está. Então, acolher, qualificar a mão de obra. E aí sim você vai inserir essas pessoas no trabalho, no emprego, na renda ou no empreendedorismo. O contrário disso, Andressa, é você acolher, mas as pessoas ficam naquela ciranda. Vai no CRAS, vai no CREAS, vai no posto de saúde, vai na escola, mas volta para a mesma situação. Ela Entendi. precisa desse suporte. Então nós estamos sim, o Espírito Santo está reduzindo a extrema pobreza a cada ano. Importante registrar que o Espírito Santo tem o seu próprio programa de complementação de renda, que é o Bolsa Capixaba, né? Mas que vem associado aí aos cursos profissionalizantes. Então não é só ofertar, é você dar a ferramenta para que a pessoa saia realmente dessa situação. De assistencialismo, né? E entre tantas outras ações que nós fizemos na Secretaria, o Plano Estadual da Primeira Infância, nós reestruturamos a compra direta de alimentos. Imagina que se compra da agricultura familiar e se oferta nos equipamentos públicos da cidade. Então a Prefeitura de Linhares recebe o recurso CDA, eles compram dos produtores e ofertam na sua rede, nas creches, nas escolas. Uhum. As brinquedopraças, deixamos os editais prontos, pensando na primeira infância. Mas um fato marcante foi que ao longo da nossa gestão veio a pandemia. Uhum. Então eu fui secretário de Estado de uma pasta sensível em um momento muito complicado, muito complexo, muito dolorido, que foi o enfrentamento da pandemia. Então todos os dias estava eu às 15 horas, liderado pelo governador Renato Casagrande e todos os secretários numa sala de situação, tomando decisões diárias de enfrentamento à pandemia, entre elas, como ofertar a merenda aos alunos, sendo que as escolas estavam fechadas. Sabemos que a merenda, para alguns alunos, muitos alunos, é a refeição mais robusta. E aí junta assistência com CAD único, conselho de escola, fizemos chegar o recurso ao conselho de escola, a diretora comprava na economia local e entregava para a população. Que bacana. E você retornando ao legislativo, Bruno, você já identifica alguma lei que vocês possam estar implementando para fazer com que os capixabas, né, saiam, o Espírito Santo não fique somente no assistencialismo, mas dê um passo a mais? Fortalecendo os programas de qualificação profissional, ampliando esses programas e colocando
Colocando essa combinação que eu entendo que é saudável. A permanência num programa de complementação de renda precisa ser associado a um programa de qualificação profissional, uma oportunidade para a pessoa sair mais forte lá na frente. Perfeito. Entrando no legislativo, né, sua atuação foi marcada por projetos de impacto no cotidiano, como o parcelamento do IPVA, dentre outras leis. Caso retorne à Assembleia, qual será a sua primeira grande pauta voltada ao bolso do capixaba e à defesa do consumidor? Eu sempre gostei de legislar em defesa do consumidor e propondo leis que realmente impactam positivamente a vida das pessoas. Tem leis que... Leis existem muitas, mas algumas realmente vão lá e vão melhorar a vida das pessoas. Vão fazer parte do dia a dia, do cotidiano. De trás para frente eu preciso retomar, eu pretendo retomar na Assembleia Legislativa as tratativas de um projeto de lei que regula a instalação de radares ocultos aqui nas rodovias do estado. Mas vou deixar essa mais para frente um pouquinho. Tá bom. Mas fizemos, olha, Andressa, fizemos o parcelamento do IPVA em 6 vezes. Pagar IPVA já é ruim, mas parcelado alivia. Imagina aquela empresa, pequena empresa, uma distribuidora de água, de gás, que tem 3 motos, 2 carrinhos. Imagina pagar isso tudo de uma vez. Era mais difícil. Verdade. O transporte de uma cidade para outra, hoje ele é gratuito. Tem 4 vagas em cada ônibus o transporte gratuito de uma cidade para outra, intermunicipal. Hoje ele é gratuito para idosos, pessoa com deficiência e menor. 4 vagas em cada ônibus. Fizemos uma alteração na Constituição estadual, é de minha autoria. Basta um simples cadastro lá. Os pedagogos de Linhares, essa região toda do Espírito Santo, eles têm direito a 2 cadeiras. Corrigimos uma injustiça histórica com os pedagogos. Pensando no primeiro emprego, desde 2022, uma lei de minha autoria vigora que garante o estágio como comprovação de atividade profissional para efeito do primeiro emprego ou de um concurso público. O próprio concurso da Secretaria Estadual de Educação... Isso é essencial para a juventude. O próprio concurso da Secretaria Estadual de Educação feito recentemente, o estágio valeu como comprovação, valeu como título. Então tem muito orgulho dessa lei que nós criamos, entre tantas outras, do IPVA, o transporte intermunicipal, os pedagogos, o estágio, boas leis construídas assim com muito diálogo que realmente impactam positivamente a vida das pessoas. Tá, você pretende seguir então nesse ritmo, nessa linha para aumentar a competitividade ali? Sim, a escuta apurada, diálogo permanente, propostas que realmente têm impacto para melhorar a vida das pessoas, para corrigir injustiça, para proteger o bolso do cidadão trabalhador capixaba, também para poder preservar e dar suporte ao setor produtivo, né, Andressa? A gente fala muito a gente fala de pessoas no todo, então o setor produtivo ele é muito importante, ele é muito massacrado, né? O Brasil é um país com muita instabilidade econômica, fiscal, política, então empreender nesse país é um desafio. O empreendedor, o empresário, que seja de pequeno, médio ou grande porte, ele se prepara para o pior cenário. E ele não desiste nunca, ele vai em frente, gera trabalho, gera emprego, gera renda, tem uma carga tributária poderosa. Então, legislar também, pensando nessas pessoas, pensando no setor produtivo, é importante. Colocamos de pé um edital da Nova Economia Capixaba, na minha passagem pela SECT, que é justamente para proteger a nossa indústria de base. Aqui bem pertinho, em Jaguaré, tem uma montadora de aeronaves. A empresa matriz é a África do Sul, mas tudo é montado aqui. Eles captaram lá 3 milhões de reais no edital da Nova Economia Capixaba para diversificar a aeronave. Olha a inovação aí. Melhorar a asa e acrescentar mais um lugar, uma aeronave de pequeno porte, usado muito no agronegócio. É disso que a gente está falando, de cuidar de todo mundo. Perfeito. O senhor atuou fortemente no incentivo ao uso da energia solar fotovoltaica. Como a transição energética pode contribuir para reduzir o custo de vida da população e aumentar a competitividade das empresas capixabas, já que a gente entrou nessa questão das empresas? Fundamental, né? A transição energética é uma realidade. A energia solar é um dos modelos de transição energética. Você reduz custo dentro da empresa, você, inclusive, passa a acessar alguns programas, alguns benefícios
da pauta da transição energética. A gente está falando de inovação, inclusive. Hoje, quando a gente olhava um pouco mais atrás, a energia solar ainda era muito cara, inacessível. Aos poucos ela vai se tornando mais acessível. O setor produtivo usa muito, as pessoas usam. E como deputado estadual, eu liderei o diálogo, o debate, Andressa, para que o Espírito Santo fizesse adesão ao CONFAS, né? Ao CONFAS 16, porque produzir a energia solar, mas aquilo que você consumiu para sua residência ou para sua empresa, mas aquele excesso, aquela carga que era produzida em excesso, você não tinha como abater de uma conta de luz, não tinha como fazer nada com ela. A partir do momento que o Estado faz a adesão e regulamenta isso, as coisas mudaram. E esse foi um debate que eu fiz como deputado estadual muito intenso. Isso foi em que ano, Bruno? Isso foi meu segundo mandato. Meu segundo mandato, secretário de Estado. E a gente vê que a energia... 2018 para frente. A gente vê que a energia fotovoltaica, ela começou a tomar uma expansão muito grande nos últimos anos, vamos falar aí de 3 anos para cá, né? A gente percebe aí que você vai nesses interior, tem muitas propriedades com as placas. Consórcios, né? Consórcios de energia solar. Diversificou e aumentou muito o segmento empresarial, muitas empresas abrindo para poder fornecer e trabalhar nesse segmento. É a inovação que chegou para transformar serviços, produtos, para auxiliar aí no dia a dia e para contribuir com o meio ambiente também, né? Muito legal. O senhor iniciou sua vida pública na Serra, né? Sim. É um serrano. Serrano. Foi vereador por 3 mandatos e chegou a ser o único representante do município na Assembleia. Atualmente, quais são os principais gargalos que o senhor identifica na Serra e que exigem uma intervenção assim mais direta do Estado e como que um eventual mandato pretende atuar para solucioná-los, talvez, esse gargalo, se existe? Bom, a Serra é uma cidade muito potente também, uma cidade com quase 600 mil habitantes, uma cidade que é responsável por quase 30% do PIB. De cada R$100 que se arrecada, R$27,50 vem do esforço de quem produz na cidade da Serra. Mas quando você vai distribuir essa riqueza, a Serra é uma das cidades com a maior discrepância per capita, ou seja, se produz muito, contribui-se muito para o PIB capixaba, mas distribui mal. Então a renda média do serrano é uma renda baixa. É uma cidade onde a população usa os serviços públicos, usa a creche, usa a escola pública, usa a UPA, tem 3 UPAs na cidade, né? 3 UPAs dentro da cidade da Serra. Então aí está o desafio, aí está o gargalo. Entre tantas coisas, uma educação melhor, melhorar a saúde, a segurança pública, que hoje a prioridade de quase todos os capixabas, a Serra não é diferente, saiu de uma posição de uma das cidades mais violentas do estado e melhorou muito com a criação da sua guarda municipal, com o uso da tecnologia, né? Mas tem desafios na segurança pública, mas especialmente no desenvolvimento das pessoas para que elas possam prosperar. Bacana. Realmente, quando o município se desenvolve muito economicamente e aumenta de uma forma considerável o seu PIB, sua receita, né? E você não vê quem está inserido ali dentro, quando você não consegue ver essa distribuição chegando a quem de fato está presente, está na vida da cidade, você percebe que muitos problemas cotidianos começam a surgir. Sim. Porque toda cidade que gera oportunidade, ela também cresce população. Então, automaticamente vai demandar muito mais os serviços públicos. E aí, se a distribuição não chega de uma forma, vamos dizer assim, proporcional, você acaba formando aí uma bolha que depois você tem dificuldade para sair. É exatamente isso, Andressa. Voltando a falar da Serra, é uma cidade que há pouco mais de 3 décadas plantava abacaxi. A economia da cidade era abacaxi. Uma cidade grande na extensão, 600 e tantos quilômetros quadrados, mas com a população pequena. Aí na década de 80 vem a antiga CST, hoje a ArcelorMittal, produzindo aço. Então muita gente veio morar e trabalhar na cidade. É uma cidade com muitos mineiros, muitos baianos, né? Eu sou filho meu pai é baiano, minha mãe é mineira, né? E aí os desafios, uma cidade que cresceu desordenada, que cresceu muito rápido, e aí todo o trabalho que é necessário nas últimas décadas para ir
melhorando a estrutura física, Sim. ampliando a rede de educação, a rede de saúde. É desafiador. Você é um bom serrano, eu sou uma boa linharense, né? Então você reconhece os gargalos da serra e o que precisa ser feito para poder melhorar a vida do povo da serra. E eu, como linharense, eu vejo também algo nesse sentido, uma cidade de uma potência econômica, desenvolvimento muito grande, e onde o desenvolvimento econômico mais está presente é na região ali de Bebedouro, dos quartéis, né? Nessa região toda. E um distrito como o de Bebedouro, que poderia até se tornar um município pela quantidade de população que tem, mas é um município que cresceu em população exatamente por causa da oferta, Do das trabalho. gerações de empresas e de oportunidades que tem na região. Mas os serviços ali, as políticas públicas deixam a desejar e muito. É uma cidade que é um município, um distrito que passa por várias questões, né, de saúde, de educação, de infraestrutura e de rede de esgoto, enfim, de muitas questões que precisam ser melhoradas. Vem avançando de uma certa forma, né, vamos avançando, mas que poderia estar hoje numa situação muito melhor com a quantidade de anos que a gente vem tendo um desenvolvimento econômico tão grande na cidade. Sim, tem bons caminhos, né, Andressa? Eu Tem acredito muitos que caminhos, a gente consegue trabalhar essas políticas de uma forma, né, para que a gente consiga atender e dar a política pública de verdade ao cidadão. Linhares, o norte do estado, eles são cidades importantes demais para a economia, para o desenvolvimento do estado, Uhum. com característica muito voltada para a agricultura, para a indústria, para os serviços, né? Então você tem parcerias público-privadas que podem ser firmadas com essas grandes empresas para alcançar as pessoas no dia a dia. Um deputado estadual, Bruno, desculpa te interromper, ele consegue ter esse olhar voltado para dentro do município, enxergar esses gargalos, mas também enxergar onde estão as oportunidades e fazer essa construção de Lógico, políticas públicas entre o problema e onde quem gera a oportunidade para resolver, para dar solução? um deputado estadual consegue, legislando, representando, estabelecendo diálogo. O governo do estado é uma estrutura organizada, o nosso estado é o estado mais organizado do Brasil, com muitas oportunidades, muitos bons programas. Um deputado estadual, entre outras coisas, precisa fazer esse elo com o município. Por isso que é um governo que tem um modelo de municipalista, muitos recursos chegaram do governo do estado para Linhares, para a educação, para a saúde, para diversas áreas, a parte de infraestrutura. O Espírito Santo é o estado que mais investe em infraestrutura do Brasil. Quando você olha o orçamento, o percentual de obras públicas, é o Espírito Santo, não é São Paulo, não é Minas. Então, assim, tem muitos caminhos para a gente alcançar as pessoas, fazendo o elo do governo com a prefeitura, mas sempre pensando nas pessoas. Parceria público-privada, investimentos direcionados do governo do estado naquilo que é mais necessário. O município precisa estar muito atento para escrever bons projetos, apresentar esses projetos nos diversos fundos. E o deputado, além disso, ele também tem as emendas, a emenda parlamentar, que alcança uma associação, que seja agricultores, que seja uma associação esportiva, que seja diversas, né? Nós temos cultura. Então a emenda chega para uma associação, você fortalece essa rede de apoio local e pessoas são desenvolvidas. Muitos bons programas eu tive a oportunidade de fazer emenda parlamentar, no esporte, na cultura, no lazer, na qualificação profissional, e é assim que nós pretendemos seguir. Beleza, muito bom. Existe algum projeto que o senhor, então, não conseguiu aprovar durante sua passagem pela Assembleia e que pretende retomar caso seja eleito novamente? Tem. Pode tomar sua água. Posso citar pelo menos dois aqui. Um deles é a regulamentação da instalação de radares ocultos nas rodovias estaduais. Um deputado estadual não pode legislar na rodovia federal, mas nas vias do estado. O radar é importante, eficiente, não estamos discutindo isso, mas ele precisa cumprir princípios legais, entre eles o da transparência. Como pode um equipamento, um radar oculto, escondido atrás de um poste, uma árvore, sem visibilidade, o motorista passando cegamente, confiando cegamente na parte técnica. A nossa lei, a lei que eu deixei aprovada, publicada, e que infelizmente ela
foi motivo de uma ação de inconstitucionalidade lá no Supremo, ela diz, pode instalar o radar, desde que ele seja visível às pessoas, aqueles que ficam piscando, onde você passa e vê sua velocidade. Então esse é um projeto que eu pretendo retomar. O outro é a proteção de bens e serviços públicos. Aí eu me refiro a Cesan, ao Bandes, ao Banestes. O Banestes é um patrimônio dos capixabas. E o meu projeto diz o seguinte, venda de produtos ou serviços públicos, como o Banestes, por exemplo, ele tem que ser antecipado. Venda de produtos ou serviços públicos, como o Banestes, por exemplo, que é um patrimônio dos capixabas, é necessário um plebiscito, uma consulta pública. Tamanha importância do Banestes para os capixabas. Só 3 estados têm o seu próprio banco, e o Banestes dá lucro, então para que vender? Então é nessa linha que a gente vai... Eu dei exemplo de 2, entre outros que a gente pretende retomar. Bacana, muito bom. Vai defender um patrimônio que é do estado e de acesso à população capixaba. Por fim, para a gente ir finalizando, o Espírito Santo vive um momento de grandes transições econômicas, né, e tecnológicas, áreas nas quais o Senhor atuou diretamente, tanto no Executivo. Olhando para o futuro, qual é o principal legado que o Senhor pretende construir para os capixabas, caso conquiste essa nova oportunidade na Assembleia Legislativa? Defesa do consumidor, do cidadão no dia a dia, a qualificação profissional, que todos os capixabas tenham direito à qualificação profissional, direito e acesso à educação profissional, e a pauta da inovação e tecnologia veio para ficar. Sim. O Espírito Santo está se posicionando entre os estados mais inovadores do Brasil, mas para isso, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de inovação, de novas tecnologias, que alcança a saúde, a segurança pública. Olha que essas torres de reconhecimento facial já colocaram mais de 800 bandidos na cadeia que estavam foragidos. Mas, então a inovação é um caminho sem volta, nós estamos falando de soberania nacional, nós estamos falando de serviços mais eficientes, que vão melhorar a vida das pessoas, de economia, de tempo, de serviço, de recurso aplicado. Precisamos preparar as pessoas para essas novas tecnologias. Lá na SECT, eu pude liderar o ES mais inteligente. São 3 componentes que estão sendo colocados de pé. Um data center de uso compartilhado dos capixabas, empresas, cidadãos, governo e prefeituras. O portal único dos capixabas. Todos os serviços do estado serão ofertados na palma da mão. Mais de 600 serviços. Isso tudo está sendo desenvolvido. Por isso que a gente tem que pensar em preparar as pessoas. Olha eu qualificar, porque senão você vai segregar pessoas, né? E por último, não menos importante, uma central de comando e controle da segurança pública, a nova sede da Secretaria de Segurança, mas mais importante, a interligação de todos os sistemas, 190, 192, cerco tático, cerco eletrônico, torre de reconhecimento facial, tudo integrado numa central moderna que vai dificultar a vida do bandido e vai melhorar a segurança dos capixabas. A gente conversando com o Bruno durante toda a entrevista, a gente percebe que ele pensa de fato, né, no outro, como você veio falando dos seus projetos, daquilo que você vem fazendo, mas a tecnologia, a inovação sempre vai aí te moldando no que você pretende dar continuidade, através da educação, né? E aí vai uma dica de tanto que eu aprendi na SECT, né? Marta Gabriel, que é uma referência para o Brasil, uma futurista, uma mulher. Inclusive, a gente tem que mudar essa fotografia, tá? Quem faz inovação no Brasil hoje são os homens brancos de classe média. Tá tudo bem, mas a gente tem que ampliar, né? Para mulheres, para pretos, para pardos, para todo mundo. Mas ela fala, entre tantas coisas, fala sobre a IA. A IA não vai tomar o emprego de ninguém. A IA vai substituir atividades, algumas atividades. E ela fala da adaptabilidade, guarda essa palavrinha, adaptabilidade, adaptação às novas tecnologias para que a gente possa acompanhar essa transformação toda. Então, ao invés de ficar preocupado, vamos lá fazendo os bons cursos, usando essas boas oportunidades que o governo do estado tem, para poder a gente ir se adaptando à teleconsulta, às cirurgias mais modernas hoje, a inovação no agronegócio, as cidades inteligentes e tudo mais. Bacana, Bruno. Alguma mensagem que você queira deixar para o nosso público, para o nosso internauta, para o povo capixaba que nos acompanha aqui no NDS? Uma mensagem de um capixaba apaixonado por essa terra,
que Que reconhece bom. todas as regiões do nosso estado, que entende e viveu, eu vivo isso, o Espírito Santo é potente, organizado, a gente se organizou para isso coletivamente, um estado respeitado na nação, que precisa continuar seguindo em frente, precisa continuar progredindo na qualificação das pessoas, tratar e cuidar de pessoas. Estado desenvolvido precisa de pessoas desenvolvidas e não podemos retroceder. Esse Estado já foi uma vergonha nacional, o crime organizado imperava aqui no Estado, a Assembleia Legislativa não era uma Assembleia que respeitava as instituições, tudo mudou no esforço coletivo. Então nós temos que progredir. Se é um Estado municipalista, se é um Estado que compartilha as suas riquezas, que assim continue sendo, que Linhares, a região norte, noroeste, sul, Caparaó, metropolitana, todos os municípios possam usufruir dos benefícios de um Estado organizado que quer ver as coisas acontecendo e quer ver as pessoas se desenvolvendo. Muito obrigado pela oportunidade, a paz de Cristo e um respeitoso aí abraço para todos os Obrigada, capixabas. Bruno. Obrigada mesmo por esse Obrigado. tempo precioso para nos trazer tantas informações, informações importantes, né, para os nossos leitores, para quem nos acompanha no NGS. Obrigado. Essa foi mais uma entrevista do NGS Entrevista com Bruno Lamas. Essa entrevista vocês acompanharão ela na íntegra, né, no nosso site, ngs.com.br, os recortes dessa entrevista nas nossas redes sociais e também a entrevista ao vivo na íntegra. Vocês acompanham ela no nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima.